certo? Próximo crime, o crime de roubo, dispensa comentários da importância do crime de roubo. Vejam que, tá, até a primeira parte eu tenho praticamente um crime de furto, ó, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra. Então, basicamente aqui eu tenho um furto, tá? É muito semelhante ao crime de furto. O que muda, então, do roubo para o furto? O que muda são os meios executórios. O que muda são os meios executórios. Como assim? Já viram, né, aquela galera lá do primeiro período? Vocês já foram assim? Eu já fui assim também na minha época de faculdade. O cara está lá no primeiro período, ele já acha que sabe penal, né? Já acha que sabe, e ele enche a boca para falar para todo mundo que roubo é a mesma coisa que furto, só que com violência ou grave ameaça. Ele chega em casa, ó, aprendi a diferença do roubo para o furto, sabe? Né? E aí corrige os outros, né? O sujeito fala, fui roubado. Ele, não, você foi furtado. Isso não é roubo, é furto. E ele chega, não, qual que é a diferença então? A diferença é que o roubo é a mesma coisa que furto praticado com violência ou grave ameaça. Galera do chat aí, essa frase, roubo é a mesma coisa que furto praticado com violência ou grave ameaça. Letra A, essa frase está certa. Letra B, essa frase está errada. Ou letra C, essa frase está incompleta. Aqui só tem ABC, tá? Não tem D não, tá? Frase está certa, está errada ou está incompleta, tá? Galera do chat aí. Certa, errada ou incompleta? Vamos lá. Incompleta, incompleta, incompleta. Isso aí, gente. A frase está incompleta. Por quê? Se esqueceram do terceiro meio executório do roubo. Porque realmente, no roubo, eu tenho o emprego de violência, tá? O sujeito, para subtrair a coisa, ele emprega violência física, tá? Ou ele pode empregar grave ameaça. O cara, por exemplo, mediante lá, enfim, uma ameaça com uma arma de fogo, ele vai lá e subtrai os bens da vítima. Eu tenho uma grave ameaça, só que a galera se esquece do terceiro meio executório, que é a violência imprópria. Eles se esquecem do terceiro meio executório, que é esse aqui, ó. Depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Então, aqui é o que a gente chama de violência imprópria. E qual que é o cuidado da violência imprópria? Qual que é o cuidado da violência imprópria que a FGV sabe, tá? Ela sabe que o roubo com violência imprópria, a sua tendência é confundir com o crime de furto. Ela sabe disso. Ela sabe que o candidato, muitas das vezes, vai olhar para aquele roubo com violência imprópria e vai falar que é furto. Tá? Isso já caiu na prova da OAB. Então, por exemplo, imagine o seguinte, imagine que o cara conheceu uma mulher lá no aplicativo de namoro. Tá? Eu não sei o nome, o pessoal aí sabe, né? Eu não frequento isso, então eu não sei os nomes desses aplicativos aí. Mas vamos lá. O cara conheceu a mulher no aplicativo de namoro, no aplicativo de relacionamento, marcaram de se encontrar num restaurante pela primeira vez. Tá lá, conversa boa, agradável. Tá? Em um dado momento, o cara vai no banheiro e ela coloca um sonífero na bebida dele. Tá? Ele bebe, apaga, tá? Ela vai lá, pega o celular, pega a carteira, pega o cordão e mete o pé, vai embora. Tá? E aí, furto ou roubo? Tá? Você vai olhar e falar, professor, mas ela não bateu nele. Tá? Ela não empregou grave ameaça, ela simplesmente subtraiu. Mas, olhem só, ela não empregou violência, ela não empregou grave ameaça, mas ela empregou violência imprópria. Tá? Então, eu tenho crime de roubo. Essa conduta configura roubo, não configura furto. Quer ver uma outra que caiu na prova da FGV, que a gente fez, inclusive, essa questão na aula de treino de questões? Imagine o seguinte, o cara recebeu lá uma mulher na casa dele. Tá? Recebeu uma mulher na casa dele, estão lá conversando, tomando um vinho, tá? Aquela circunstância agradável também. Tá? Em um dado momento, ele vai lá no banheiro e ela tranca o cara no banheiro. Ela dá um jeito de trancar o cara no banheiro. O cara fica trancado, não consegue sair do banheiro de jeito nenhum. Fica trancado, bate na porta lá, mas não consegue sair. Ela vai lá, subtrai, né, notebook,
subtrai carteira, subtrai celular e vai embora, né? E aí, roubo ou furto? Roubo, gente, porque ela empregou violência imprópria, ela empregou um meio, reduzindo a impossibilidade de resistência dele. Então, cuidado, mas muito cuidado com roubo, com violência imprópria, cuidado para não confundir com o crime de furto, certo? Tranquilo? Então, cuidado aí, são 3 meios executórios: violência, grave ameaça ou violência imprópria. Cuidado com a violência imprópria, tá? Além disso, o crime de roubo, ele possui 2 espécies, tá? Nós temos o roubo próprio do caput, tá? E o roubo impróprio do parágrafo 1º. O roubo próprio do caput é o que a gente chama de roubo propriamente dito. A grande maioria dos casos de roubo serão de roubo próprio. Na defensoria, eu posso dizer que 95%, 99% dos processos de roubo que eu já atuei são de roubo próprio. Roubo impróprio é difícil, tá? Mas vamos lá. O que é o roubo próprio? O que é o roubo propriamente dito? É o que está lá no caput. Ou seja, é o agente empregando a violência, a grave ameaça ou até mesmo a violência imprópria antes ou durante a subtração. E esses meios empregados, tá, o sujeito ele emprega esses meios justamente para subtrair o bem, porque ele não conseguiu subtrair ainda. Então, esses meios são empregados com a finalidade de que o agente consiga subtrair aquela coisa alheia. Bom, então, o sujeito vai lá, bota a arma na tua cabeça e fala: perdeu, entrega o celular. Você entrega o celular. Aqui que eu tenho roubo próprio. Aí ele empregou a violência, a grave ameaça, antes ou durante a subtração, para subtrair, certo? Então, aqui, a violência, a grave ameaça, ou até mesmo a violência imprópria, é empregada antes ou durante a subtração e para o agente subtrair. Ele não subtraiu ainda. Qual que é a diferença para o roubo impróprio? Tá? O roubo impróprio é aquele lá do parágrafo 1º, quando diz o seguinte: quando o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para ele, tá? Crime de roubo, certo? Só que roubo impróprio. Então, aqui o legislador fala em violência, fala em grave ameaça, não fala em violência imprópria, e essa violência ou grave ameaça é empregada logo depois da subtração. Então, primeiro a gente consegue subtrair aquele bem de boa, e ele emprega essa violência ou grave ameaça não para subtrair, porque ele já subtraiu, mas ele emprega para assegurar a impunidade do crime, por exemplo, para fugir, ou até mesmo para assegurar a detenção da coisa. Dá um exemplo. Imagina o seguinte: imaginem que o Nidal está aqui no CEISC moscando, tá? Eu vou lá, boto a mão no bolso dele, pego o celular e vou embora. Ele percebe e vem atrás de mim. Ele logo depois percebe e vem atrás de mim para recuperar. E eu vou, encho ele de porrada para fugir e ir embora com o celular. Porque eu tenho roubo impróprio. Veja que eu empreguei violência não para subtrair, porque eu já subtraí. Eu empreguei para assegurar a impunidade ou para garantir ali a detenção da coisa, certo? Cuidado que essa violência, essa grave ameaça, tem que ser logo depois da subtração. Se passa um tempo maior, aí eu não tenho roubo impróprio. Como assim? Tá? Imagine que eu subtraio o telefone do Nidal hoje, e amanhã eu volto aqui para o CEISC com o celular, o Nidal fala: não, o celular é meu. E aí vem para recuperar e eu enfio a porrada nele. Eu tenho roubo impróprio? Não, porque já passou logo depois. Aí eu vou ter furto, que eu cometi no dia anterior, e mais lesão corporal, certo? Tranquilo? Beleza? Já caiu na prova da OAB o seguinte, tá? Já caiu na prova da OAB o sujeito que entrou numa casa vazia, os moradores tinham saído temporariamente, e ele estava ali subtraindo os bens. No momento em que ele está saindo do terreno, chegam os proprietários e ele dá um soco lá, empurra os caras para ir embora e fugir. Tá? O que eu tenho? Furto? Não. Roubo impróprio, porque ele empregou violência para fugir com os bens. Então, cuidado, mas muito cuidado com isso. Momento consumativo do roubo, aqui é a mesma lógica do furto, súmula
582 do STJ, que é, enfim, inclusive específica do roubo, diz lá: consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, cuidado com esse prescindível aqui, prescindível é dispensável, tá? Então, sendo dispensável a posse mansa, pacífica ou desvigiada. Então, por exemplo, roubo unidal aqui, emprego, violência e subtrai o celular. 10 minutos depois, vem a polícia militar e me prende. Tá? Roubo tentado ou roubo consumado? Roubo consumado, porque eu inverti a posse. Certo?